Bloco 1. A arquitetura da consciência e o poder imanente da mente. Publicado pela primeira vez em 1975, o livro Horizontes da Mente emerge como uma obra seminal dentro da literatura espírita brasileira, psicografada pelo médium João Nunes Maia e atribuída ao espírito Miramês. A sua relevância transcende o nicho religioso, oferecendo um campo fértil para uma análise psicológica profunda, ao dissecar a mente não apenas como um epifenômeno da atividade cerebral, mas como a matriz da existência, a fonte de toda a criação e a chave para a evolução integral do ser. A obra se insere em uma tradição de pensamento que busca reconciliar ciência, filosofia e religião, propondo uma visão holística do ser humano, onde os planos físico, mental e espiritual estão intrinsecamente interligados. Sob a ótica da psicologia, o livro pode ser interpretado como um manual de psicologia transpessoal e cognitivo-comportamental, embora com uma roupagem espiritualista. Ele antecipa, em muitos aspectos, conceitos que ganhariam força décadas mais tarde com o advento da psicologia positiva e das neurociências contemplativas, ao enfatizar o poder da vontade, do foco mental e das emoções positivas na modulação da saúde, do bem-estar e da própria realidade percebida. Miramês, através da pena de João Nunes Maia, apresenta a mente como um microcosmo, uma área infinita e um energismo divino. Esta conceptualização afasta-se radicalmente de uma visão puramente materialista, que frequentemente reduz a consciência a processos bioquímicos. A proposta do livro alinha-se com correntes da psicologia, como a psicologia transpessoal, que investiga as dimensões espirituais da experiência humana, e com a psicologia analítica de Carl Jung, que postulou a existência de um inconsciente coletivo e de arquétipos que moldam a psique. A mente, para Miramês, é o grande computador, o comandante que, a partir do cérebro, distribui ordens, analisa conceitos e estimula a química orgânica, mas sua origem e seus horizontes são inconcebíveis, perdendo-se na noite dos séculos e apoiando-se em Deus. O poder da mente, segundo a obra, ultrapassa nossas acanhadas concepções terrenas. Esta ideia encontra um paralelo direto no conceito psicológico de autoeficácia, desenvolvido por Albert Bandura, que se refere à crença de uma pessoa na sua própria capacidade de completar tarefas e alcançar objetivos. Uma forte autoeficácia está associada a maior motivação, persistência e resiliência perante as adversidades. Miramês estabelece uma distinção crucial entre a mente humana e a mente divina, apresentando a primeira como um rudimento ou uma baixa vibração da segunda. A mente divina representa um estado de consciência expandido, transpessoal, que transcende o ego individual. Corresponde ao que Abraham Maslow chamou de experiências de pico, momentos em que o sentido do eu separado se dissolve e a pessoa se sente conectada a algo maior que si mesma. O livro, portanto, não oferece uma solução mágica, mas um caminho de autotransformação através do esforço contínuo e da vigilância mental. A proposta é um convite à autoobservação e à autoeducação, um processo de refinamento contínuo do pensamento e da emoção. Ao colocar a mente no centro do palco, Miramês capacita o indivíduo, tornando-o arquiteto do seu próprio destino e o co-criador da sua realidade. Uma mensagem de profundo otimismo e responsabilidade que ressoa poderosamente com os princípios fundamentais da psicologia moderna. Bloco 2. A alquimia das emoções e a higiene mental. No universo conceptual de Horizontes da Mente, o amor não é meramente um sentimento romântico ou uma emoção passageira, mas a suprema felicidade do místico, a força concêntrica do cosmo e a luz de Deus. Psicologicamente, esta visão eleva o amor ao estatuto de uma força organizadora da psique, um princípio fundamental para a saúde mental e o bem-estar. A abordagem de Miramês alinha-se com as descobertas da psicologia positiva, que identifica o amor, nas suas várias formas, como um pilar central da felicidade e do florescimento humano. Miramês descreve o amor como a antítese de estados mentais negativos. Ele sugere que, se porventura estivermos cansados e oprimidos, pensemos no amor, que logo notaremos uma diferença no nosso estado psicológico. Esta é uma técnica de intervenção cognitiva e emocional direta. Do ponto de vista da neurociência, focar em sentimentos de amor e compaixão ativa áreas do cérebro como o córtex pré-frontal e o sistema límbico, associadas à regulação emocional e ao bem-estar. Os capítulos sobre a formação das ideias e a emissão dos pensamentos oferecem um modelo cognitivo fascinante. Miramês descreve a mente como um campo onde as ideias são sementes que germinam. Ele postula que a ideia é o pensamento em estado de gestação, sugerindo um processo que vai de um impulso subtil a uma forma de pensamento estruturada. Esta visão é compatível com os modelos modernos de cognição. O conceito de limpar a mente é talvez uma das contribuições mais práticas e psicologicamente relevantes da obra. Miramês compara a necessidade de higiene mental à higiene corporal, uma analogia poderosa e precisa.
Assim como o corpo acumula toxinas e resíduos que precisam de ser eliminados, a mente acumula entulho de pensamentos negativos, preocupações, ressentimentos e medos. A falta de higiene mental leva à poluição mental, que turva a consciência e conturba o raciocínio. Em termos clínicos, isto corresponde à ruminação mental, um fator de risco conhecido para a depressão e a ansiedade. Como se pratica a limpeza mental? Miramei sugere um trabalho paciente e constante, de pequenos esforços que, somados, se tornam uma torrente de energias vivas. Isto reflete a abordagem da mindfulness, ou atenção plena, que envolve observar os pensamentos sem julgamento, reconhecendo-os como eventos mentais passageiros e não como verdades absolutas. A prática da oração e da meditação, recomendada no livro, são formas estruturadas de higiene mental. Elas acalmam o sistema nervoso, reduzem a atividade da rede de modo padrão do cérebro, associada à ruminação, e cultivam um estado de clareza e paz interior. Ao encher a mente com pensamentos de gratidão, compaixão e alegria, resta menos espaço para negatividade. A higiene mental, portanto, não é uma tarefa única, mas uma prática diária, um compromisso contínuo com o cultivo de um jardim mental florescente. Bloco 3. A dinâmica da consciência e a bússola moral. O conceito de evolução mental, recorrente em horizontes da mente, transcende a ideia de um mero acúmulo de conhecimento intelectual. Miramei descreve-o como um impulso irresistível que envolve a purificação de sentimentos e a mestria sobre si mesmo. Do ponto de vista psicológico, este processo é análogo às teorias do desenvolvimento humano, que postulam que os indivíduos progridem através de estágios sequenciais de maturação cognitiva, moral e psicossocial. A evolução mental de Miramei pode ser vista como o processo de individuação de Carl Jung, uma jornada ao longo da vida em direção à totalidade psíquica, a integração dos aspectos conscientes e inconscientes da personalidade e a realização do self, o arquétipo da totalidade. Miramei afirma que a evolução requer esforço, dor e sacrifício, ecoando a noção junguiana de que o crescimento psicológico genuíno exige a confrontação com a sombra, os aspectos de nós mesmos que reprimimos e negamos. O capítulo sobre as divisões da consciência apresenta um modelo da psique que possui paralelos surpreendentes com os mapas da mente propostos pela psicologia profunda. Miramei descreve a consciência como um todo unificado que, para a experiência reencarnatória, é compartimentalizado. Ele fala de uma consciência ativa, que é a mente do dia a dia, e de uma consciência profunda, que armazena todas as experiências da alma. Esta divisão é notavelmente semelhante ao conceito de inconsciente coletivo de Jung. O capítulo sobre o valor da alegria descreve esta emoção não como um luxo, mas como uma necessidade, um remédio que desperta o coração para a vida. Barbara Fredrickson, na sua teoria Ampliar e Construir, argumenta que emoções positivas como a alegria têm uma função evolutiva crucial. Elas ampliam o nosso repertório de pensamento-ação, tornando-nos mais criativos, resilientes e abertos a novas experiências. O capítulo Por que o Perdão aborda um dos processos psicológicos mais desafiadores e terapêuticos. Miramei define o perdão como um ato de inteligência e autopreservação, afirmando que quem pratica a indulgência é o primeiro a ser beneficiado. A psicologia moderna confirma isto de forma esmagadora. Reter a raiva, o ressentimento e o desejo de vingança é um estado de estresse crônico que mantém o corpo num estado de alerta fisiológico permanente. Perdoar, no sentido psicológico, não significa necessariamente reconciliar-se com o ofensor ou desculpar o ato, mas sim libertar-se do peso emocional da mágoa. É um processo cognitivo-emocional de reestruturar a narrativa da ofensa, reduzindo seu controle sobre a nossa vida emocional. Ao perdoar, a pessoa recupera o seu poder e a sua paz interior. O perdão, nesta ótica, é o ato supremo de higiene mental e de autocuidado. Bloco 4. O corpo energético e a psicodinâmica da influência. Em Horizontes da Mente, Miramei explora extensivamente o conceito de magnetismo, descrevendo como uma força de atração e repulsão que emana de cada indivíduo, moldada pela qualidade dos seus pensamentos e sentimentos. A obra afirma que os semelhantes se atraem mutuamente e que cada um de nós possui uma atmosfera magnética na qual respiramos. Embora enquadrado numa linguagem esotérica, este conceito tem uma correspondência psicológica direta e observável no que hoje chamamos de carisma, presença e contágio emocional. Psicologicamente, o magnetismo pessoal pode ser entendido como a soma total dos sinais não verbais que uma pessoa emite, os quais são um reflexo direto do seu estado interno. A nossa postura, expressão facial, tom de voz, ritmo da fala e até mesmo microexpressões são governados pelo nosso estado emocional. Uma pessoa que cultiva pensamentos de confiança,
alegria e amor projetam uma congruência de sinais que os outros percebem como autenticidade, segurança e calor. Os capítulos sobre os centros de força e o perispírito apresentam um modelo detalhado da anatomia energética humana, que serve como ponte entre a mente e o corpo físico. Miramês descreve os centros de força como glândulas do espírito e reatores espirituais que transformam o éter cósmico em fluidos compatíveis com a natureza humana. Do ponto de vista da psicologia e da medicina psicossomática, este modelo pode ser visto como uma metáfora sofisticada para o sistema neuroendócrino e para a forma como a mente influencia a fisiologia. O conceito de perispírito como um corpo que registra as marcas das nossas emoções e pensamentos é uma analogia poderosa para a memória corporal e para os efeitos a longo prazo do estresse e do trauma. Traumas psicológicos não resolvidos ficam armazenados no corpo sob a forma de tensão muscular crônica, padrões de respiração alterados e desregulação do sistema nervoso autônomo. O livro aborda o condão do passe como uma aplicação prática destes princípios. O passe, na tradição espírita, é uma transmissão de fluidos magnéticos ou energias curativas através da imposição das mãos. Psicologicamente, este fenômeno pode ser analisado sob várias perspectivas complementares. Em primeiro lugar, há o poder do toque terapêutico. O toque humano compassivo é uma necessidade biológica fundamental que estimula a libertação de ocitocina, reduz o cortisol e ativa o nervo vago, promovendo um estado de relaxamento profundo e segurança. Em segundo lugar, há o efeito placebo, que não é um efeito falso, mas um poderoso fenômeno psicobiológico. A crença do paciente na eficácia do tratamento e a sua confiança no terapeuta podem ativar os mecanismos de autocura do próprio corpo. Independentemente do mecanismo exato, a prática do passe encapsula a essência da cura holística. A interação compassiva entre dois seres com a intenção de aliviar o sofrimento, mobilizando recursos psicológicos, emocionais e espirituais para restaurar o equilíbrio mente-corpo. Bloco 4. O corpo energético e a psicodinâmica da influência. Em Horizontes da Mente, Miramês explora extensivamente o conceito de magnetismo, descrevendo como uma força de atração e repulsão que emana de cada indivíduo, moldada pela qualidade dos seus pensamentos e sentimentos. A obra afirma que os semelhantes se atraem mutuamente e que cada um de nós possui uma atmosfera magnética na qual respiramos. Embora enquadrado numa linguagem esotérica, este conceito tem uma correspondência psicológica direta e observável no que hoje chamamos de carisma, presença e contágio emocional. Psicologicamente, o magnetismo pessoal pode ser entendido como a soma total dos sinais não verbais que uma pessoa emite, os quais são um reflexo direto do seu estado interno. A nossa postura, expressão facial, tom de voz, ritmo da fala e até mesmo microexpressões são governados pelo nosso estado emocional. Uma pessoa que cultiva pensamentos de confiança, alegria e amor projeta uma congruência de sinais que os outros percebem como autenticidade, segurança e calor. Os capítulos sobre os centros de força e o perispírito apresentam um modelo detalhado da anatomia energética humana, que serve como ponte entre a mente e o corpo físico. Miramês descreve os centros de força como glândulas do espírito e reatores espirituais que transformam o éter cósmico em fluidos compatíveis com a natureza humana. Do ponto de vista da psicologia e da medicina psicossomática, este modelo pode ser visto como uma metáfora sofisticada para o sistema neuroendócrino e para a forma como a mente influencia a fisiologia. O conceito de perispírito como um corpo que registra as marcas das nossas emoções e pensamentos é uma analogia poderosa para a memória corporal e para os efeitos a longo prazo do estresse e do trauma. Traumas psicológicos não resolvidos ficam armazenados no corpo sob a forma de tensão muscular crônica, padrões de respiração alterados e desregulação do sistema nervoso autônomo. O livro aborda o condão do passe como uma aplicação prática destes princípios. O passe, na tradição espírita, é uma transmissão de fluidos magnéticos ou energias curativas através da imposição das mãos. Psicologicamente, este fenômeno pode ser analisado sob várias perspectivas complementares. Em primeiro lugar, há o poder do toque terapêutico. O toque humano compassivo é uma necessidade biológica fundamental que estimula a libertação de ocitocina, reduz o cortisol e ativa o nervo vago, promovendo um estado de relaxamento profundo e segurança. Em segundo lugar, há o efeito placebo, que não é um efeito falso, mas um poderoso fenômeno psicobiológico. A crença do paciente na eficácia do tratamento e a sua confiança no terapeuta podem ativar os mecanismos de autocura do próprio corpo. Independentemente do mecanismo exato, a prática do passe encapsula a essência da cura holística. A interação compassiva entre dois seres com a intenção de aliviar o sofrimento, mobilizando recursos psicológicos, emocionais e espirituais para restaurar o equilíbrio mente-corpo. Bloco 5. A realidade plasmada pelo pensamento e a dinâmica das relações.
Os capítulos sobre criação mental e pensamentos formas aprofundam uma das teses mais radicais e psicologicamente potentes de Horizontes da Mente, a de que os pensamentos não são apenas reações internas, mas forças criativas que moldam ativamente a nossa realidade. Miramês afirma que a mente plasma o que os olhos veem e que os pensamentos são formas emblemáticas que, uma vez emitidas, ganham uma espécie de vida própria. O conceito de criação mental alinha-se perfeitamente com a teoria do construtivismo, que postula que os seres humanos não são receptores passivos de uma realidade objetiva, mas sim construtores ativos do seu próprio mundo subjetivo. A nossa percepção não é um espelho fiel da realidade, mas uma interpretação filtrada e moldada pelas nossas crenças, expectativas e estados emocionais. O que Miramês chama de pensamentos formas pode ser entendido como os nossos esquemas cognitivos ou crenças centrais. Estes são padrões de pensamento profundamente enraizados, muitas vezes inconscientes, que funcionam como um sistema operativo para nossa mente, determinando como interpretamos os eventos e como reagimos a eles. Este é o mecanismo da profecia autorrealizável. As técnicas de visualização usadas na psicologia do desporto e na terapia são uma aplicação direta do princípio da criação mental. Ao visualizar repetidamente a execução perfeita de um movimento ou a superação de um desafio, um atleta ou um paciente está a criar um pensamento forma positivo, a fortalecer as vias neuronais correspondentes e a programar a sua mente e corpo para o sucesso. Se a mente tem um poder criativo tão vasto, a necessidade de agerir torna-se primordial. É aqui que entra o conceito de vigilância mental. Miramês adverte que a mente invigilante é um campo aberto para todas as sementes do mal psicologicamente. A vigilância mental é a prática da metacognição, a capacidade de pensar sobre os nossos próprios pensamentos, de observar o fluxo da nossa consciência de uma perspectiva distanciada. Finalmente, o livro oferece uma análise psicológica perspicaz da natureza do amor romântico, contrastando a paixão desenfreada com o amor a dois. A paixão desenfreada é descrita como um estado de desequilíbrio, uma força que pode levar à obsessão e ao sofrimento. Em contraste, o amor a dois é apresentado como uma forma mais madura de conexão, baseada na confiança, na amizade e no respeito mútuo. O amor maduro não é possessivo nem dependente. Ele permite a individualidade e o crescimento de cada parceiro, transformando a relação num veículo para a evolução mútua. Bloco 5. A realidade plasmada pelo pensamento e a dinâmica das relações. Os capítulos sobre criação mental e pensamentos formas aprofundam uma das teses mais radicais e psicologicamente potentes de Horizontes da Mente, a de que os pensamentos não são apenas reações internas, mas forças criativas que moldam ativamente a nossa realidade. Miramês afirma que a mente plasma o que os olhos veem e que os pensamentos são formas emblemáticas que, uma vez emitidas, ganham uma espécie de vida própria. O conceito de criação mental alinha-se perfeitamente com a teoria do construtivismo, que postula que os seres humanos não são receptores passivos de uma realidade objetiva, mas sim construtores ativos do seu próprio mundo subjetivo. A nossa percepção não é um espelho fiel da realidade, mas uma interpretação filtrada e moldada pelas nossas crenças, expectativas e estados emocionais. O que Miramês chama de pensamentos formas pode ser entendido como os nossos esquemas cognitivos ou crenças centrais. Estes são padrões de pensamento profundamente enraizados, muitas vezes inconscientes, que funcionam como um sistema operativo para nossa mente, determinando como interpretamos os eventos e como reagimos a eles. Este é o mecanismo da profecia autorrealizável. As técnicas de visualização usadas na psicologia do desporto e na terapia são uma aplicação direta do princípio da criação mental. Ao visualizar repetidamente a execução perfeita de um movimento ou a superação de um desafio, um atleta ou um paciente está a criar um pensamento forma positivo, a fortalecer as vias neuronais correspondentes e a programar a sua mente e corpo para o sucesso. Se a mente tem um poder criativo tão vasto, a necessidade de agerir torna-se primordial. É aqui que entra o conceito de vigilância mental. Miramês adverte que a mente invigilante é um campo aberto para todas as sementes do mal psicologicamente. A vigilância mental é a prática da metacognição, a capacidade de pensar sobre os nossos próprios pensamentos, de observar o fluxo da nossa consciência de uma perspectiva distanciada. Finalmente, o livro oferece uma análise psicológica perspicaz da natureza do amor romântico, contrastando a paixão desenfreada com o amor a dois. A paixão desenfreada é descrita como um estado de desequilíbrio, uma força que pode levar à obsessão e ao sofrimento. Em contraste, o amor a dois é apresentado como uma forma mais madura de conexão, baseada na confiança, na amizade e no respeito mútuo. O amor maduro não é possessivo nem dependente. Ele permite a individualidade e o crescimento de cada parceiro, transformando a relação num veículo para a evolução mútua.
Bloco 6. A psicossomática da cura e a conduta como terapia. Os capítulos Mente, Corpo e Cura pela Mente constituem o núcleo da abordagem psicossomática de Horizontes da Mente. Miramês postula uma relação de causalidade direta e inequívoca. A mente é a causa primária da saúde e da doença. A mente é um fenômeno fantástico em se falando de cura, afirma, e todas as doenças se enraizam no poder mental. Esta perspectiva é uma articulação clara dos princípios da psiconeuroimunologia, um campo científico que estuda as interações entre os processos psicológicos, o sistema nervoso e o sistema imunitário. Quando o livro descreve como pensamentos e emoções negativas preparam o carimbo a que o corpo espiritual se sujeita, recarimbando o corpo de carne, está a usar uma linguagem metafórica para descrever processos fisiológicos bem documentados. O estresse crônico, a depressão e a ansiedade levam a uma produção excessiva de hormonas como o cortisol, que suprime a função das células imunitárias, tornando o corpo mais vulnerável a infecções e ao cancro. O papel da fé, tão enfatizado por Miramês, é central neste processo. A fé, do ponto de vista psicológico, é um poderoso ativador do efeito placebo. A crença convicta na cura pode desencadear a libertação de endorfinas, os analgésicos naturais do corpo, e dopamina, associada à motivação e recompensa. A afirmação de Jesus, citada na obra, "A tua fé te curou", é um reconhecimento deste poder intrínseco da mente para mobilizar os seus próprios recursos de cura. Miramês estende a sua análise à dinâmica da relação terapêutica, delineando os perfis do médico ideal e do enfermo inteligente. O médico ideal não é apenas um técnico que trata doenças, mas um curador que trata pessoas. Ele deve aliar os seus conhecimentos científicos a uma profunda compreensão psicológica e espiritual. A qualidade da relação médico-paciente é um dos mais fortes preditores dos resultados de saúde. Por outro lado, o enfermo inteligente é aquele que assume um papel ativo na sua própria cura. Ele não é um receptor passivo de tratamento, mas um parceiro no processo. Ele compreende que a causa das suas enfermidades está nele mesmo e que a sua atitude mental é crucial. Este conceito é a base do empoderamento do paciente. Os capítulos Conduta Mental e Pensamento e Ação solidificam a ligação entre o mundo interior do pensamento e o mundo exterior do comportamento. Miramês estabelece uma hierarquia clara. A conduta física é um reflexo da conduta mental. Se boas as ideias, bons os costumes. Se maus os pensamentos, vida desajustada. Esta é a premissa fundamental da terapia cognitivo-comportamental. A conduta mental é a prática de alinhar consistentemente os nossos pensamentos, palavras e ações com os nossos valores mais elevados, transformando a vida numa manifestação externa da paz e da harmonia cultivadas internamente.